Está no ar mais Foco Urbano. Hoje, especialmente, nós vamos tratar de um assunto muito importante, a retomada da UFN3. Uma grande empresa aí conduzida pela Petrobras, uma das grandes do Brasil com investimento bilionário em nossa cidade. Entender qual que é a melhor estratégia dada a renda dele e o que ele pode fazer, quais que são as possibilidades que ele tem de financiamento, a gente acredita que a IA já consegue automatizar. Então é isso que a gente está se propondo. Isso aqui não é a primeira vez que acontece isso com Três Lagoas, né? Sempre vem acontecendo. Sim. E a gente teve aqui, vamos dizer, Inocência, Água Clara, e é nessa situação. Eu sou Django Guerreiro, sou engenheiro civil e engenheiro de segurança do trabalho. E eu sou o Rodrigo Pinho, arquiteto, urbanista e professor universitário. E hoje o nosso episódio começa com uma pergunta central. Quando uma grande obra retorna para a cidade, quem sofre o impacto primeiro? É o mercado imobiliário? É o poder público que precisa organizar a cidade? São as pessoas? E é isso que a gente vai trazer para conversar hoje na nossa mesa. E nos ajude, curta a nossa página, curta o nosso YouTube e nos siga também nas redes sociais. Mais Foco Urbano. Lembrando de assistir até o final, hein? Quando falamos de UFN3, o primeiro pensamento que vem à nossa mente é sobre o investimento que vai vir para a cidade, né, e para a nossa região. Mas a gente quer saber também como a cidade, como um organismo urbano e vivo, consegue reagir e absorver os impactos desse tipo de evento. É isso aí, Rodrigo. E pensa bem, uma grande obra não é só canteiro. Uma grande obra tem infraestrutura, tem transporte, tem alojamento, tem moradias na nossa cidade, tem moradias na nossa região. Existe uma grande diferença entre crescimento e desenvolvimento. E é isso que a gente vai tentar responder hoje, tentar entender um pouquinho melhor como a cidade pode aproveitar e não passar por só mais um teste de estresse. Três Lagoas está numa nova oportunidade? Ela está no novo crescimento? Está numa nova economia ou ela está retornando? E para tratar ainda melhor desse assunto, a gente tem que olhar com carinho para a cidade, né? E aí a gente tem alguns convidados aqui especiais, a gente vai tratar do setor imobiliário e do setor de tecnologia imobiliária. Mas, Django, antes da gente entrar em números, tendências, expectativas, né? Vamos conhecer os nossos convidados, né? Com certeza, com certeza. Você chama daí o primeiro? Eu vou chamar daqui então o Então primeiro. vai. Vamos lá. Você tá bem? Ótimo. E aí, Rodrigo, tudo bem? Ô, Valdson. Valdson, quem é você? Conta um pouquinho de você pra gente. Sou Valdson Rocha, eu sou empresário há, vamos colocar uns 10 anos, né? Que a gente trabalhou junto. E no ramo imobiliário eu estou há 6 anos. Tive uma empresa e agora estou tocando outra empresa, que é a Clicklar, que é uma rede imobiliária, fazer meu merchan, tá? E assim, sou treslagoense, nascido e criado aqui. E eu tentei ir embora e não consegui. A cidade me segurou. É raiz, rapaz. É raiz. Porque eu falo, bebe essa água da lagoa, ninguém mais sai daqui, né? Vão virar sapo. Mas tô aqui em Três Lagoas, empreendendo de novo, né? Graças a Deus. E estamos aí no crescimento de Três Lagoas. Ô, Valdson, um anúncio desse, né? Retomada da UFN3. Quando acontece esse tipo de movimento, sai a manchete e tem toda a mobilização política, econômica, social. O mercado imobiliário, quem reage primeiro, né? Ou como ele reage? Ele já imediatamente começa a se mobilizar, a gente vai vendo tendências, ou é necessário, ou acaba acontecendo o início de fato das obras para que haja algum tipo de movimento? Assim, Rodrigo, a gente está vivendo uma especulação. Tudo bem que já esteve aí a presença do presidente aqui em Três Lagoas, né? Só que essa especulação vem já de 2 anos atrás. Então, a gente está tendo uma alta nos imóveis gradativamente. E agora, nesse momento, não estou dizendo que ainda está atingindo o ápice, porque ainda estamos vivendo especulações. Ainda não chegou o operacional. Mas na hora que chegar, vamos dizer que vai dar um déficit nos imóveis aqui em Três Lagoas. Dentro dessa expectativa que você está colocando, essa visão, esse movimento todo, existe algum caminho mais racional de lógica de investimento, ou a especulação vai mais para a tendência do vamos ver no que dá? Como é que funciona dentro do mercado imobiliário? Eu vejo pela experiência que não é a primeira vez que acontece isso com Três Lagoas, né? Sempre vem acontecendo. Sim. E a gente teve aqui, vamos dizer, Inocência, Água Clara,
E é nessa situação. Deixa acontecer e deixa o barco estourar, né? Vai indo, não tem um planejamento, por causa que não sabe, tipo assim, tem uma expectativa de quantas pessoas vai vir. Só que eu vi um estudo esses dias que fala que Três Lagoas, em 5 anos, vai atingir mais de 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. E assim, não sei se Três Lagoas vai suportar, se isso vai ser de imediato em 1 ano, 2 anos. Suporta, rapaz. Pelo amor de Deus, tem que suportar. A gente quer, pode vir. Mas assim, o que eu falo é que tem que sim ter um planejamento, principalmente da área, vamos dizer assim, empresarial. Vamos dizer assim, para suportar essas pessoas, porque senão acontece o que aconteceu em Inocência. Casa de 4 mil, 5 mil, 6 mil reais o aluguel para fazer alojamento. E o que o problema maior de Três Lagoas? Que Três Lagoas não vive só da indústria. A gente tem aqui a faculdade de medicina, a gente tem outras indústrias, que é o FN3, sem ser o FN3, a gente tem Eldorado, de celulose. Então, assim, tem um fluxo de gente muito alto aqui em Três Lagoas. Então, assim, vamos dizer, para o mercado de venda, tá bom, mas em mercado de locação tá tendo uma procura excessiva e vai aumentar mais ainda. E o problema, o que acontece? A própria população acaba sofrendo, porque hoje, no meu portfólio, um aluguel mais barato é R$ 1.500. E vamos colocar aí para uma família que são 2 trabalhadores aí, num salário mínimo, não consegue atingir, né? Então, assim, aí o que acontece? Três Lagoas aí a gente tem que construir casas para atingir essa demanda, entendeu? Então, assim, tá começando já a afetar. É como você estava falando, né? A gente tem, num evento, numa situação de uma obra desse porte, você tem a primeira mobilização no canteiro, as questões de segurança, mas o canteiro está diretamente relacionado com o meio urbano, né? Tá, porque essas pessoas, elas vêm para um trabalho específico, mas não ficam só ali, né? E essas pessoas precisam ficar alojadas. A infraestrutura sofre um impacto muito grande, né? Rodrigo, imagina o seguinte, ó, o que aconteceu lá na UFN3, na implantação da primeira, né? A gente teve alojamento em campo, a gente teve refeitório em campo, a gente teve várias pessoas que trabalhavam ali em setor de cozinha, e outros vários setores ali, que acabou montando uma equipe, unificando uma equipe ali para trabalhar em campo, né? E então, quando a gente fala, não é só o canteiro de obra, é a urbanização como um todo, né? Toda a população daquela região ali, não é só daquela cidade, ela tem um olhar diferente para aquele empreendimento. Então, como o anúncio da Petrobras, ela mesmo disse por si só, né? A diretora da Petrobras. Ela fala, a gente veio para impactar não só Três Lagoas, mas o Brasil como um todo, começando pela região de Três Lagoas. Quando você fala desse impacto, né, e como o Valdson colocou também, existe um número de pessoas que vêm ao mesmo tempo com demandas ao mesmo tempo. Exato. E aí, se a gente tem burocracia, não tem o planejamento e precisa gerar as necessidades, né, atender as necessidades, às vezes a gente vai precisar de alguma ferramenta aí para poder gerenciar, né? Com certeza. Como é que a gente faz? Quando é que a gente faz quando precisa ajustar uma grande demanda? É aquela que você sabe que eu sou entusiasta demais da tecnologia. Tecnologia! Né? Tecnologia, meus amigos. Mas assim, vamos se tratar de um assunto muito importante. Como acelerar processos no meio de 2026, cara. Nós estamos numa era de tecnologia pura e aí vivendo. E para isso eu tenho um convidado especial. Pra chamar. Então, com isso, eu chamo o meu amigo Roberto Moraes. Primeiramente, obrigado pelo convite, Django. Obrigado pelo convite, Rodrigo. Eu sou o Roberto, sou treslagoense. Eu nasci e cresci aqui na cidade. Fui fazer faculdade em Maringá, na Estadual de Maringá. Sou formado em Economia. Trabalho com tecnologia desde 2019, onde eu tive a oportunidade de cofundar uma startup de energia, que foi a Clark Energia. A gente vendeu essa empresa em 2023 para o Grupo Energisa. Depois eu voltei para Três Lagoas, morei um tempo ali em São Paulo, voltei para Três Lagoas para participar da Play 55, que é uma das maiores empresas de tecnologia da cidade. Inclusive, vocação que eu e o Django, a gente é muito entusiasta através do Vale da Celulose. E hoje estou na fundação da Corpfy,
tô construindo algumas casas, incorporando algumas casas e fundando a Corpify, que é uma plataforma de inteligência artificial para transformar o corretor imobiliário em um correspondente bancário. Robertão, muito legal isso aí, cara. E já de curiosidade assim, eu sei mesmo mais ou menos por cima, né? Mas como que surgiu essa ideia aí de correspondente com imobiliária? Qual que foi o objetivo dessa tecnologia? Bom, legal, Django. Depois de ter empreendido uma vez e de ter participado do turnaround de uma empresa de tecnologia aqui da cidade, eu me propus a empreender novamente e comecei a tentar encontrar setores que tivessem dores. Ou seja, que tivessem gaps que a tecnologia poderia preencher. E aí eu encontrei um monte de dores no setor imobiliário. Você aqui deve conviver com essas dores, essas ineficiências. Na verdade, do eu estava setor. até esperando o gancho, né, para eu te falar o que isso afeta. Porque, assim, eu te falei ali no começo, né, que eu já fui correspondente bancário, né, e, assim, igual você falou, o problema é a agilidade. E igual você está desenvolvendo uma IA para o sistema, isso aí, querendo ou não, você vai estar à frente de muitos. Por causa que hoje é 100% humano. A tecnologia, para uma parte burocrática, agiliza muito. Agora, para o meu setor, que é venda, infelizmente a venda é muito humana. Relacionamento. Isso, é relacionamento. Agora, só a parte burocrática. Então, querendo ou não, se você desenvolve um sistema onde agiliza, cara, 100%. Isso para nós muda muito. E ainda mais assim, que for uma plataforma onde você consegue entregar todas as informações limpas para o cliente. Entendeu? Onde você consegue explicar, justificar e não ficar preso só numa coisa só, entendeu? Isso, a gente fez muito discover, ou seja, a gente pegou para conversar com corretores e com correspondentes de todo o Brasil. E o que a gente percebeu? Quando você vai numa concessionária de veículos, você sai de lá com o carro e com o financiamento. Financiamento, o processo é simples. Só que quando você vai numa imobiliária, você gostou do imóvel, você não sai de lá com financiamento e com o imóvel. Você sai com a ideia do imóvel que você gostou e aquele corretor te conecta com o correspondente e aí começa aquele parto, todo aquele processo burocrático de troca de documentação e tudo mais. E exatamente no que você disse, a gente acredita muito que a inteligência artificial nunca vai substituir o relacionamento, o contato one-on-one, mas a parte de operacional, de análise de documento, de aí analisar o score, as restrições do cliente, entender qual que é a melhor estratégia dada a renda dele e o que ele pode fazer, quais que são as possibilidades que ele tem de financiamento, a gente acredita que a IA já consegue automatizar. Então, é isso que a gente está se propondo. Dado que de cada 10 pessoas que se propõem a comprar um imóvel no Brasil, de 8 a 9 precisam de financiamento, e o processo de financiamento dura de 3 a 4 meses, então é um processo muito longo, o que a gente pode embutir de tecnologia nesse processo para reduzir esse processo para algo em torno de 20, 30 dias no máximo? Então, a gente está focando hoje no que já é possível, que é a automatização da curadoria dos documentos, de pegar os dados do cliente e tornar esse processo muito mais curto e eficiente, mas a gente já está de olho, por exemplo, na tokenização de imóveis, que é um processo, inclusive, que vai burlar o cartório. Então, não sei se vocês sabem, agora em maio aconteceu o primeiro contrato com alienação fiduciária via token, via blockchain. Então, é uma tendência que está começando no Brasil. Tokenização. E a gente está de olho para uma hora ter esse serviço também. Eu conhecendo bem o Roberto, eu posso falar o seguinte. Me corrija se eu estiver errado, mas foi uma dor sua. Isso surgiu, essa ideia toda... Foi uma dor sua? Porque eu lembro ali, um certo momento, a gente viajando ali em questão de startups, questão do Vale da Celulose, você falou, cara, comecei a construir casa, agora eu vou partir para a venda. Foi mesmo? Exatamente. O insight veio dali, no processo... São várias as dores, né? Mas no processo de financiamento de uma casa, existe muita troca de documentação e muita troca incorreta. Então, muitos documentos que eu mandei para conformidade da Caixa voltaram com alguma coisinha boba, como a assinatura do Gov estava em cima de uma data. Algo que um humano não viu, mas uma IA poderia ter visto, ter alertado, e a gente teria salvado ali 3, 4 dias do processo. E a outra coisa que a gente percebeu que é uma grande oportunidade. O corretor imobiliário, mesmo depois que o contrato é assinado na Caixa, ele fica esperando para receber a comissão, esse contrato voltar do cartório.
Então, a gente criou um produto de antecipação de recebíveis, que o comprador e o vendedor assinaram na caixa, o corretor já pode antecipar a comissão dele com a gente. E aí, quando a caixa for fazer o pagamento, em vez de pagar o corretor, o pagamento vai direto para a gente. Então, a gente já está criando essas inovações em cima das dores que a gente vem identificando. E ali é uma comissão ali por essa taxa, uma taxa, na verdade, administrativa por essa antecipação. Exatamente. Certo? É uma antecipação de recebível, né? Isso. Um benefício grande nisso daí. Rodrigão, o que você achou dessa ideia aí, cara? Rapaz, impressionante, né? Impressionante a lógica de você otimizar o processo de troca de documentação e limpar esse processo, né? Até a gente começou falando da desassociação do atendimento humano com a tecnologia. E, na verdade, você consegue automatizar o que é burocrático e ter produtividade para que o relacionamento humano possa acontecer ali de maneira mais efetiva. Perfeito, né? isso. Então, se dedica a orientação e informação e o que é processo burocrático agiliza, né? Exatamente. A ferramenta leva para frente. Exatamente. Agora vamos trazer conversas aqui para soluções. Será que Três Lagoas ela está preparada, Rodrigo, ali para transformar o ciclo que ela está vivendo de desenvolvimento urbano? Será que realmente Três Lagoas está preparado ou não? Eu acho que seria interessante a gente fazer algumas visualizações aqui, né? Nossa, jogar a visão lá para... Vamos pôr na mesa e vamos ver o que os nossos convidados também pensam sobre alguns pontos. Legal, e você? Né? Vai pensando aí também, vai trazendo as perguntas para nós. Próximos convidados, você fica ligadinho aqui no nosso Instagram que a gente vai anunciar e você pode trazer suas perguntas que a gente vai fazer a eles. E se não curtiu, aproveita agora. Passou aquele no começo do nosso episódio, curte agora, compartilha também quando você terminar de assistir, tá bom? Segue no YouTube e faça sua pergunta que eu quero perguntar, hein? Então vamos lá, vamos pensar algumas coisas, uma primeira iniciativa aqui. Observatório Urbano e Imobiliário, vamos ver o que a gente consegue pensar sobre isso. O que vocês acham de a criação de um espaço institucional envolvendo o poder público e o mercado, para levantamento de dados, organização de dados, para entender um pouquinho como é que é esse movimento dos aluguéis, como é que está a venda, vacância, novos empreendimentos, até para criar um alinhamento ali entre o poder público, que é o autorizador do uso do solo, né, no município, e o mercado que dinamiza esse uso do solo. O que vocês pensam sobre isso? Como é que vocês veem essa possibilidade? Implementando um pouquinho mais ali, já direcionando uma pergunta aqui, viu, Valdes? Uhum. No backstage ali do imobiliário, vocês têm esse tipo de reuniões, feedback, um churrasquinho para discutir isso ou não? Temos sim, lá na imobiliária a gente tem sim. Tem, mas e com outros corretores de outras imobiliárias chegam a fazer esse tipo de reunião para discutir exatamente isso que o Rodrigo acabou de Sim, a gente tem parcerias, né? Eu tenho parceria com alguns outros corretores, mas assim, eu tenho muito mais parceria com construtores também, né? Onde a gente tenta ter esse feedback, né? Conversar, entender o que está acontecendo no mercado. E a pergunta agora, Rodrigo, que você fez, direcionando para a instituição, tanto pública como privada, elas andam junto nessa perspectiva? Olha, eu vou ser bem sincero, o público ainda aqui está meio travado, tá? Vamos jogar a realidade na mesa. Ali a parte ali, vamos dizer assim, hoje para você fazer, você como engenheiro, hoje para você fazer uma BITS, tá demorando quantos dias? Eu vou falar para você, lutei bastante para ter um sistema digital. E tá me impressionando a demora. Entendeu? Então você sabe muito bem, você vive isso, você, Rodrigo, vive isso, então eu vou jogar na mesa. Eu falei que eu ia falar mesmo. Entendeu? Eu não tô aqui para defender poder público, tá? Então aqui realmente existe mesmo déficit. Questão de avaliação de TBI. Cara, demorar uma semana. Tudo bem que eles encurtaram um pouquinho, mas uma semana é uma coisa que o imóvel já tá no sistema. Não tá ali? E quantos corretores já passou ali e pediu avaliação de imóvel naquela região? Por que a gente tem que fazer um por um, não sei o quê? Não existe um sistema, entendeu? Para isso, não tem como agilizar isso. Então, assim, eu falar assim, o poder público, tá? Não, ele realmente, assim... E o problema de uma venda é emoção. Se ainda mais quando você está fazendo compra de um imóvel. Se você atrasa, meu amigo,
Aí, igual ele falou, o processo demora 6 meses. Agora, você imagina você esperar 6 meses 6 para ter meses. entrado na tua casa. Aconteceu muita coisa, hein? Quem que é o culpado? É. Quem que é o culpado? Não é correspondente, não é prefeitura. Aqui, ó. É imobiliário. É imobiliário. Corretor. É nosso peito. Entendeu? E é processo. Que era coisa para ser rapidinho. Entendeu? Sei lá, tirar uma matrícula. Tudo bem, hoje tem o registrado, mas é um dia. Uma coisa que você conseguia tirar imediato. Entendeu? Ah, vai lá no... Tem que pegar uma fila. Entendeu? São coisas que são processos que dá para ser muito mais rápido, né? E assim, dizem que vai fazer agora, como se fosse aquele CPF do imóvel, né? Que vai ter um sistema onde vai ter todo o histórico do imóvel na prefeitura. Isso pode ajudar, entendeu? Mas ainda, igual assim, existe muito imóvel sem regularização, entendeu? Onde o corretor, às vezes, ele só descobre que tem que fazer a parte da regularização do imóvel, tem que fazer uma ampliação na hora que ele está vendendo. Na hora que puxa a matrícula lá, nem o próprio proprietário sabia daquilo. Aí você já vai, fez contrato, o cliente gostou, já mandou documentação, aí você descobre, aí vai ter que ir atrás do engenheiro para fazer liberação. Então, assim, são processos que, tipo assim, dava para encurtar, entendeu? Dá para ser mais rápido, né? Isso é uma dor não só sua, né? Não, todos. São de vários todo mundo. imobiliários ali. Todo mundo, e não só Três Lagoas, né? Vamos dizer assim. E de um lado aqui, eu fico contente que você está olhando para um lado, que é uma solução a nível Brasil, né? Para ajudar, querendo ou não só os imobiliários, mas quem está com o seu sonho ali de moradia. Isso é muito importante aqui para nós. Mas eu vou pegar o gancho novamente aqui, Rodrigo. Pode, por gentileza, fazer a pergunta novamente dessa unificação ali do Observatório de Dados, se eles agregam ou não no momento que Três Lagoas está vivendo hoje? A ideia é entender se institucionalizar um órgão que unisse poder público e mercado traria algum tipo de benefício, que possibilidades teria? E, no caso pro Roberto, entender... Existe essa tecnologia, a gente sabe que existem as ferramentas, mas a tecnologia não é só o uso da ferramenta, é justamente como você monta essa estrutura para ela gerir os dados e gerar resultados, né? Você vê essa perspectiva como possível hoje pelos recursos tecnológicos e se essa gestão de dados seria favorável no atual cenário de Três Lagoas, por exemplo? Com certeza. A nível de tecnologia, já vem surgindo inovações em que faz um crawler com todas as imobiliárias da cidade e você consegue acompanhar a evolução dos preços. Então, por exemplo, essa questão do FN3, fica muito claro que Três Lagoas está vivendo um momento em que os índices de aluguéis estão crescendo de forma muito mais acelerada do que o IPCA e o IGPM. Justamente por causa dessa ebulição que está acontecendo na cidade, né? Arauco, que quase todos os trabalhadores estão aqui, agora com a vinda do FN3, logo tem Bracel. Mas pensando na institucionalidade e no planejamento do crescimento do município, eu queria ressaltar muito uma iniciativa que eu acompanho de perto, porque meu melhor amigo, é um amigo muito próximo, é superintendente lá de Maringá, que é o IPLAN, é o Instituto de Planejamento de Políticas Públicas de Maringá. Então, é uma autarquia ligada à prefeitura, cabe ao prefeito fazer a nomeação dos principais lideranças, mas ele tem um quadro técnico de urbanistas, arquitetos, de economistas, que eles ficam constantemente levantando dados do município. Multidisciplinar, exatamente, para que seja tomada as melhores decisões do planejamento do futuro daquela cidade. Então, eu acho incrível. Legal. Eles fizeram agora a revisão do plano diretor e o IPLAN, ele não só participa do processo junto com a secretaria, né, junto com a prefeitura, mas ele tem voz. Então, ele tem voz na hora de apitar. Então, não é só um segmento do município que a voz dele que é levada em consideração. Não, são técnicos de carreira, concursados, economistas, urbanistas que constroem projetos e tiram todo o tempo deles para definirem as melhores práticas, né? E fazem muito benchmarking também, pegam as melhores práticas que cidades do mesmo tamanho a nível nacional ou a nível mundial têm e que podem ser implementadas. Eu acho que são coisas como essas que fazem Maringá, ano após ano,
ser considerado a cidade com maior DH do Brasil e que eu acho que já está na hora de Três Lagoas passar a adotar. Então, a gente não tem um orçamento pequeno, né? 1,4 bilhões de reais de orçamento. Eu acho que já passou da hora de Três Lagoas começar a se preparar para esse futuro. Roberto, e a gente teve uma conversa semelhante, assim, que eu propus a Smart City, né? A Smart City para cidades inteligentes, integrar esse banco de dados para a gente realmente estar com essa instituição, não sendo privada e não sendo totalmente pública, mas formadas por técnicos, pessoas envolvendo ali setor imobiliário. A gente teve uma conversa, se não me falha a memória, ou abril ou maio do ano passado, né, numa das nossas viagens. A gente viu que o Floripa, se eu não me engano, tá assim, já com uma mesa de tomar decisão, se eu não me engano, Ponta Porã, né? Ponta Porã. Que estava a primeira-dama falando sobre isso também, né? Então, antes de chegar na mesa do gabinete, né, do prefeito, ou até mesmo uma decisão municipal, passou por essa roda técnica ali, cara. E aí, um exemplo, a indústria a gente tem a Secretaria de Desenvolvimento, isso é padrão. Mas espera aí, precisa passar por uma avaliação melhor. E aí, a secretaria, ela realmente está apta tecnicamente a tomar todas as decisões? Com certeza tem alguns técnicos lá que estão aptos. Mas para provocar ainda mais um estudo melhor, a gente estava conversando e olhando para outras cidades, inclusive essa que ele está mencionando com Maringá. Pô, existe sim uma base alimentada tecnicamente para avaliar se aquele investimento de fora é benéfico ou não, quantos empregos está e etc. E o que, na nossa visão, acelera o processo, né? Acelera o processo, porque vamos deixar na mão não falando mal, mas vamos deixar na mão do governo municipal? Até quando? Vai demorar para essa resposta. Eu acompanhei de perto que não é só culpa do prefeito. Você tem secretários, não é só culpa do secretário. Você tem os diretores. Aí depois disso, desce nível de novo. Então é um dependendo do outro ali, que muitas das vezes, eu vou falar a verdade, né? O Aldo já jogou a bucha aqui no ventilador, vamos acabar de jogar o resto. Não tem processo, cara. O processo era muito simples de montar. O fluxograma está aqui, passa por aqui, 2 dias tem que responder, acabou. Mas não é assim. Hoje a gente vê empresa privada crescendo muito porque o processo é bem elaborado. Porque tem tecnologia, né, meu querido? Também. Tem tecnologia. E a gente conseguiu chegar, então, num ponto que lá no início, né, a gente acabou levantando, que é pensar que não é só olhar crescimento. O crescimento ele pode ser até mais problemático do que vantajoso. É entender desenvolvimento, como pegar o potencial do desenvolvimento, da dinâmica econômica, da dinâmica industrial e por meio do planejamento, fazer o processo de desenvolvimento. A gente colocou... E nas diversas áreas, né? A gente colocou um título para isso muito forte, cara. Mais foco urbano. A gente colocou um título. A gente tem que olhar para a sociedade, para o urbanismo ali e falar o que é planejar uma cidade como um todo. Agora chegou aquele momento que eu gosto. Eu gosto e vocês ficam pegando no meu pé, né? Vai sobrar para mim agora? Só porque eu gosto de jogar a bolinha, né? Eu gosto de jogar a bolinha para ver o que vai acontecer. Mas hoje eu não vou muito longe, não. Como a gente tem a previsão aí do início das atividades comerciais da UFN3 para 2029, eu vou ficar em 2029. Tá, legal. Tá? Legal. 3 aninhos, tá? Tá, 26, 29. Não são 40 anos, tá não. Bom, então, vocês ficam pegando no meu pé. Beleza. Meninos, o que vocês pensam sobre isso? O que a gente consegue projetar para Três Lagoas, a nossa região, dentro desse nosso setor? Vamos fazer um exercício aqui, né? 2029. Vamos fazer um exercício aqui. Começa a pensar lá no futuro o que está acontecendo agora. Eu acho que dá para pensar assim também. Dá para pensar do que aconteceu no nosso passado recente, o que tem de movimento nesse presente para jogar para frente. Legal, porque, imagina assim, nós dois conversando aqui, vocês dois aqui, perguntando para vocês, mas e o tanto de gente que tem essa dúvida também? O que vai acontecer com esse bump hoje em Três Lagoas? Mas a gente pode usar, eu acho que várias referências, né? Industrial, a gente tem várias cidades aqui da nossa região que sofreu, atendeu, passou o sufoco, mas está lá operando as suas plantas industriais. Vamos lá, meninos, o que esperar em 2029? Valdson, sua visão para 2029? Olha, assim, eu sempre fui um entusiasta muito de Três Lagoas, né? Sempre acreditei muito no potencial da cidade, porque, querendo ou não, ela é uma cidade estratégica, rodeada por águas, né? Querendo ou não, ela, mesmo a gente estando no estado do Mato Grosso do Sul,
ela está próxima a São Paulo, entendeu? Querendo ou não, estamos próximos da capital. Então, ela sempre foi uma cidade muito estratégica, só que igual uma coisa que eu sempre bati, ela sempre foi muito boa, mas nunca foi muito visada. Mesmo a gente tendo várias indústrias gigantes dentro de Três Lagoas, a gente não tem a estrutura, tipo assim, vamos dizer assim, para suportar pequenas. Vamos dizer assim, um novo atacadão, um novo mercado, umas novas lojas no centro, entendeu? Para onde o comércio também ele desenvolve além da indústria. Tá, aí que vocês estavam falando do desenvolvimento daqui 2029. Eu vou falar do meu ramo imobiliário. Vou dar um exemplo do que aconteceu em Ribas. Teve a alta... Ribas do Rio Pardo, tá, pessoal? Isso, Ribas do Rio Pardo. E Água Clara. Teve essa alta do aluguel, entendeu? Durante o período da obra ali, né? Durante o período da obra. Pra moradia temporária que era necessária, né? Na cidade ali, muita gente teve esse problema, né? O que está acontecendo agora, está tendo essa alta do aluguel. Só que junto com a alta do aluguel, veio a alta do imóvel. E é o que está acontecendo no momento agora. Hoje, uma casa, programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, tá uma média aí de 250 mil, 260 mil, tá? Não é, vamos dizer assim, fácil adquirir esse imóvel por causa de questão de entrada, né, questão de renda. Hoje uma pessoa para pegar uma casa nessa faixa aí tem que ganhar uma renda de 4 mil a 5 mil. E o que acontece? Subiu a locação, subiu o valor do imóvel. Só que isso aqui é temporário, a locação. Depois vai cair. Vai estabilizar. Já o preço do mercado não volta. O preço de venda não volta mais. Ninguém quer desvalorizar. Então tem que tomar esse cuidado, entendeu? E outra coisa que também tem que tomar muito cuidado aqui em Três Lagoas é a construção excessiva. Entendeu? Igual você mexe com construção. Então, sim. O que acontece? Quando uma pessoa constrói, um investidor, ele pensa no rendimento em 1 ano, 2 anos, onde ele vai ter aquele retorno. Só que, quanto mais tempo o imóvel ficar parado, mais o investimento dele está se perdendo. E outra coisa, a alta de material. Você está aí no mercado, você é engenheiro. Então, assim, vai subindo, vai tendo essa alta de tudo. Aí chegamos lá em 2029, está tudo super valorizado em Três Lagoas. Aí pode acontecer de vir uma bolha imobiliária. Entendeu? Uma travar. Então tem que ser com planejamento. Igual eu falei, eu ia falar as verdades. Entendeu? Então tem que ter um planejamento. Entendeu? Igual o Django falou, canteiro de obra ter, alojamento. Tem que ter alojamento para não ter essa alta muito grande dos imóveis da cidade. Questão de construção, trazer construtoras para Três Lagoas para ter essa demanda. Três Lagoas tem muito buraco central de terreno. Chamamos de vazio urbano. O vazio urbano. Tecnicamente chamamos de vazio urbano. Muito. E tem assim, eu participei já de negociação com você. Os donos dessas áreas realmente são pessoas que não estão dispostas a ouvir. E assim, nós como corretor, a gente traz investidor de fora, tenta trazer, pensar no desenvolvimento, porque assim, não adianta você pegar e falar, minha terra vale tanto. O mercado. É isso, e o mercado não está suportando, ou você não tem proposta, não solta. Você acha que isso aí é o proprietário achando que vale mais daqui a 1 ano? É por causa que assim, Django, eu falo que a gente é o interior do interior, né? Pião, doutor. Então, assim, o complicado disso é que as cidades que estão aqui no interior, vamos colocar assim, Rio Preto, Araçatuba, essas cidades que estão desenvolvendo para o estado de São Paulo, ela já passou por isso. Para nós é novidade. Entendeu? Isso aqui que eu tenho o quê? 10 anos que está acontecendo essa loucura aqui em Três Lagoas, vamos dizer assim, 10, 15 anos, né? Mais um pouquinho, né? Vamos por 20 anos, então. 18. É que nós tá velho, né? Mas vamos colocar o primeiro boom foi quando? Não lembro, mas vamos colocar uns 20 anos. Não, a gente já tá na segunda década, né? Porque Fibra veio em isso. 2008. 2007. Agora 2008. essas cidades no interior de São Paulo já vivem isso há muito tempo, já estão acostumados, já têm o preço de mercado. Isso aqui para nós é novidade. E para o pessoal, a partir do momento que você apresenta, vamos dizer assim, para o terrenista, ele fala, não, tá vindo gente de fora.
quer comprar minhas terras, Uhum. entendeu? Então, quer jogar o valor lá em cima. É a mesma coisa aqui, né, Walter? Você tá falando, tá vendo gente de fora. É investidor. Eu até faço uma analogia aqui. Muito legal. É igual a galera falando, pô, os de fora tá vindo tomar o trabalho. Mas a gente não tem os trabalhadores específicos para trabalhar numa obra em altura, não tem capacidade. Ninguém supostamente tá aí, né? Já que é para jogar no ventilador, vou jogar. Tá todo mundo preocupado com o tigrinho, mas fazer cursinho tá poucos, né? Se especializar, muito menos. Então a gente vive ainda isso. E quando eu olho para esse lado, eu falo assim, cara, se não vem, não tem empresa, não tem indústria, não tem obra, não tem trabalho. Né, Roberto? E aí a gente tá olhando aqui, eu ainda faço uma analogia pior ainda. Se fosse um investidor só, tudo bem. Só que são até do exterior vindo querendo investir aqui, né? Sim. E aí não foi só o Waltz, o Rodrigo também já participou com isso, mas já trouxemos gente de fora com uma área aqui extensiva para comprar e falar disso. Então, a gente vai fazer prédio. Vamos fazer prédio. Três Lagoas está na hora de prédio. E não vingar nem no município querer prédio. Aí você fala, pô, prefeitura, colabora aí, cara. Vamos estar na hora de verticalizar isso daqui um pouco. Não tá. Aí vem a discussão do plano diretor e outras coisas, outras ênfases aí. Então é um complemento. Agora eu puxo pro Roberto. Sua opinião sobre. Bom, 3 anos tá logo aí, né? Passa muito rápido. Muito rápido. E já estamos na metade de 2026? Exatamente. E eu acho que... Primeiro, a gente tem que fazer um diagnóstico só nosso. A gente, como toda cidade, tem suas características próprias. Mas eu acho que a gente não precisa reinventar a roda. Eu acho que a gente tem que fazer muito benchmark com municípios que fizeram a lição de casa bem feita. Sim. E trazer essas práticas para cá. Ter a coragem de adotar essas práticas, por mais que sejam práticas, às vezes, que sejam impopulares, como a questão do imposto progressivo para derrubar esses vazios urbanos e tudo mais. Mas pensando em vocações econômicas, eu acho que cada vez mais Três Lagoas tem a oportunidade de se consolidar como um polo de celulose, e não só para o nosso município, mas para as cidades da região que receberam fábricas recentemente. Então, Arauco, logo a gente vai ter Badaguaçu com a Abracel. Então, eu sempre fico provocando, por que não Três Lagoas ser a sede das empresas terceirizadas dessas indústrias? Ou tem empresas nascendo em Três Lagoas que vão virar grandes players de terceirizados da indústria da celulose. E aí, trazendo um pouco da sardinha para o Vale da Celulose, que eu e o Django, a gente faz parte da governança, não existe o curso de engenharia florestal aqui na UFMS, nem no Instituto Federal. Como que você vai conseguir produzir inovação a partir do processo, né, da florestal, da celulose, se aqui não está formando a mão de obra? Então, a gente toda hora está tendo que importar a mão de obra, e é uma mão de obra que vem para atender as fábricas. Só que as fábricas nem cogitam abrirem seus laboratórios aqui para fazer pesquisas, porque não tem a mão de obra. E não tem o capital humano. Então, por exemplo, a gente tem aqui o Easy Biomassa, que foi uma iniciativa do Senai, mas ela precisa constantemente estar importando mão de obra para fazer as pesquisas. Então, se a gente quer realmente virar um polo de celulose, a gente precisa pensar no curso de florestal, a gente precisa ter políticas públicas para a cadeia da indústria da celulose, da silvicultura e tudo mais. A UFN3 é uma segunda vocação, na minha opinião, que vem surgindo, porque ela vai produzir a matéria-prima e no entorno dela você vai ver várias misturadoras sendo atraídas para a cidade. Essa conversa já aconteceu antes e muito provavelmente deve estar sendo retomada agora. E é uma indústria que vale a pena a gente olhar com profundidade. E, mais uma vez, puxando a sardinha para o Vale da Celulose, tecnologia da informação não vai... o progresso não vai parar. Então, inteligência artificial está aí. Cada vez mais vão surgir pequenas startups para atender dores muito nichadas, muito específicas que a gente tem na economia hoje. A gente tem a UFMS e o IF formando mão de obra. Teve uma iniciativa agora com o ProInova da Prefeitura para trazer indústrias... empresas um pouco maiores e ter uma isenção ali no ISS, mas está faltando ainda iniciativas para fomentar o surgimento de novas empresas, para incubar essas novas empresas aqui no município. Então, a gente esses dias teve em Aquidauana, no Pantanal Tech, e o pessoal lá tem um coworking.
que fica dentro do espaço da prefeitura para quem está começando sua startup. Então, o Estado até tem algumas iniciativas, o Tecnova, o Centelha, mas está faltando a prefeitura olhar para isso também e desenhar políticas públicas pensando que essa vertente da economia pode ser uma das grandes vocações do nosso município. E eu já faço aqui uma cutucada. Prefeitura, quer desenvolver? Quer melhorar? Olha para esse lado. O progresso está chegando mais rápido do que vocês estão imaginando. Então vamos olhar para a tecnologia, vamos olhar para quem está querendo nos ajudar. Os atores estão aí. Vou puxar a sardinha que nem o Roberto fez. Olha para o Vale da Celulose, o quanto de atores contribuindo para inovar Três Lagoas. Vamos dar um carinho nisso aí, rapaz. Vamos dar uma olhada com mais carinho aí. Vamos lá, Rodrigão. Nós estamos chegando aí, bem dizer, no final do nosso terceiro episódio. Né? Que você pode falar um pouquinho desse resumo de hoje aqui para nós? Hoje, no nosso terceiro episódio do Mais Foco Urbano, nós falamos sobre a retomada da UFN3 e os impactos que ela vai trazer para o mercado imobiliário, para a dinâmica urbana da cidade. Vimos que a tecnologia pode auxiliar em processos de financiamento, na gestão de dados, né? O Valdson também trouxe um pouco do cotidiano ali do mercado imobiliário, como o movimento de aluguéis e venda acontece aqui na nossa cidade. Eu acho que isso traz aqui um pouquinho mais de luz dentro dessa nova perspectiva, né? De como a cidade vai caminhar aí. Conseguimos chegar em 2029 e vamos ver se a gente estava certo ou estava errado. Eu ainda puxo aqui, a cidade que cresce sem debater e sem debate qualificado está correndo risco de problema significativo. Crescer nem sempre significa desenvolver. Exatamente. Obrigado por exemplificar essas palavras. E vamos ficando por aqui no terceiro episódio do Mais Foco Urbano. Roberto, Valdson, queria agradecer grandemente a presença de vocês aqui. Foi de extrema importância o assunto. Eu acredito que Três Lagoas precisa sim viver esse assunto hoje e debater ele até 2029, como a gente falou. Roberto, por gentileza, fala o seu Instagram, como que chegar até você, como chegar até a sua startup. E em seguida o Valdson fala o dele também. Bom, Django, Rodrigo, muito obrigado pelo convite mais uma vez. Parabéns pela iniciativa. Eu acho super significativo a gente ter mais podcasts e programas como esse que vão discutir e debater o nosso município, a nossa região. Bom, quem quiser me seguir, robertodemorais.brasil no Instagram e corpify.tech, T-E-C-H, que é a startup que a gente está construindo. Nós vamos deixar aqui, tá? Robertão, o João ali tá nos bastidores. Vai colocar aqui, bem no cantinho. Aqui, show de bola. Valdson, como te encontrar nas redes sociais? @Clicklar Três Lagoas ou o site clicklar.com.br, tá? E valeu por ter me chamado. E eu espero vir mais vezes. Opa, vamos lá. Tudo bem que eu dou na lata mesmo. E aproveita que você já tá no Instagram e já vai lá no Mais Foco Urbano. Mais Foco Urbano. Mais Foco Urbano no Instagram, o mais é por extenso. Mais Foco Urbano. @Mais Foco Urbano. Cara, é só você ver essa logo linda aqui, ó. Você vê essa logo linda, a gente. Segue lá, porque vai ter assunto muito importante, não só de Três Lagoas, mas também da região. Aguardamos vocês no próximo episódio.